Olá, pessoal, para vocês que estão acompanhando aqui a programação do Instituto Sherpa, eu sou o René Dinelli, psicólogo educacional, psicoterapeuta e facilitador de grupos, e tenho aqui, esse trabalho com o Sherpa também como meu grande parceiro dentro da coordenação do Fronte Educação, que é o plantão psicológico que faz o acolhimento às urgências emocionais de professores e educadores Brasil afora. E essa programação agora de agosto, ela está repleta de celebrações, no sentido de o mês em alusão aí aos profissionais da psicologia, no dia 27 de agosto, e também o mês de agosto celebrando aí, o aniversário do Instituto Sherpa. E para esse mês, a programação ela fica aí recheada, trazendo vários convidados, outras histórias para compor alguns temas aqui dentro do Instituto Sherpa. E um dos temas que a gente vai trazer aqui hoje é com uma convidada muito especial, que tem, durante décadas, aí, construído e contribuído para a psicologia enquanto ciência e profissão. É uma grande parceira também aqui do Instituto Sherpa, do Lugar do Sentir, nessa parceria enquanto plantão psicológico, tem contribuído muito e incentivado também as nossas escritas, pesquisas e trabalho aí com o plantão psicológico. A gente está falando dela, que é a professora doutora Márcia Tassinari, especialista em psicologia clínica, mestra e doutora em psicologia, psicoterapeuta individual, de grupos, de casal e de família desde 1975, professora e supervisora de estágio na Universidade de Santa Úrsula e professora visitante de diversos cursos de especialização e formação em outras instituições em diversas cidades. Atualmente exerce a psicologia clínica no seu consultório particular e é sócia fundadora do projeto Conexão Formativa e autora de vários livros e artigos. Então, ela que vai trocar com a gente aqui hoje alguns diálogos sobre a psicologia, ciência e profissão, a historicidade desse processo todo que a gente vem atualizando e sobre esse tema maior que é o plantão psicológico. Então é assim que a gente começa, aí apresentando um pouquinho mais formalmente, mas é uma honra ter a tua presença aqui hoje, mesmo nesses novos formatos aqui, mas o calor e o acolhimento, sinta-se muito acolhida aqui pelo Sherpa e, de alguma maneira, trazer um pouco da sua história, professora Márcia, aqui para a gente hoje. Então, eu queria deixar também para você se apresentar, dizer para a gente aí, essa chegada aqui no Instituto e seja muito bem-vinda. Ok, obrigado, René. Eu queria agradecer o convite do Instituto Sherpa e ser entrevistada por você é uma honra, que eu já falei um pouquinho antes ali, quando estávamos no aquecimento, de que você mora no meu coração e o seu trabalho me sensibiliza muito. O seu trabalho com professores, o seu trabalho a partir da abordagem centrada na pessoa e do plantão. Então, isso me fez aceitar com prazer ser entrevistada por você. Eu tenho algumas décadas, atualmente eu só falo em décadas, porque são muitos anos como psicóloga. Na verdade, este ano está fazendo 50 anos que eu entrei na universidade. Eu entrei em 1971 e saí em julho de 75. Portanto, vão fazer 46 anos e eu nunca deixei de trabalhar. Nesse tempo todo, eu tive uma carreira híbrida com a docência e com a psicologia clínica e com a formação de terapeuta. Eu sempre tive, enfim, em 75 eu me formei, em 76 eu entrei na universidade e nunca mais saí. E eu costumo dizer que a universidade é a minha cachaça. É onde eu entro e esqueço um pouco das instituições e das perversidades das instituições acadêmicas do Brasil, especialmente as particulares, onde eu me situo, e entro e, enfim, gosto muito, eu sou muito alimentada pelos meus alunos e pelas reflexões. E a clínica psicoterápica sempre me entusiasmou, sempre me preencheu. Então, eu sempre tive esses dois momentos, E, assim, às vezes as pessoas me perguntam, se você não fosse psicóloga, o que você seria? Eu digo, eu seria psicóloga. Eu queria ter aprendido a tocar piano. Na minha época de criança, as crianças aprendiam piano e balé.
como meus pais eram pobres, eles não podiam nem comprar piano, nem pagar aula de balé e piano. Então, eu sempre fiquei meio frustrada de não tocar piano. Então, mas eu não seria uma pianista e também uma bailarina, eu não seria. Então, eu seria psicóloga e seria professora também, né? No início, eu comecei a dar aula na universidade um pouco como um hobby, depois eu realmente me interessei, né? Então, eu acho que a psicologia me completa e me diz que é um trabalho necessário para a sociedade. Então, por achar isso, é aqui que eu me situo desde sempre. E vou me situar até eu não estar mais nesse planeta. E quem sabe depois também, né? Sabe Deus. Olha, assim, né? Essa ideia de contar a nossa trajetória, né? Eu acho que a gente vai, de alguma maneira, a gente vai olhando, né? Para retrovisores e para horizontes de alguma maneira, né? Exatamente. Acho que a gente vai fazendo sempre um resgate daquilo que a gente vem experimentando, né? E como é bom a gente poder contar essa história de alguma maneira, né? E como é bom escutar também, né? Eu acho que tem muita coisa a gente a pensar a partir disso tudo, né? Essa trajetória. E eu fiquei pensando assim, né? Você falando da sua trajetória, professora Márcia, em relação a quando a gente fala desses olhares, né? Para retrovisores e para horizontes, a psicologia, enquanto ciência e profissão, ela está sempre aí conectada, né? Ou pelo menos deveria estar conectada com a experiência das pessoas, né? E como é que você tem visto isso, né? Na sua experiência, nessa trajetória, né, das décadas de trabalho, a psicologia que está ligada necessariamente à experiência das pessoas? Então, eu pude acompanhar, eu tive a sorte de acompanhar vários momentos da psicologia, porque quando eu me formei em 75, a psicologia ainda era uma coisinha, não tinha nenhuma representatividade, o conselho era bastante inoperante, a aceitação do psicólogo na sociedade era uma aceitação pífia, enfim, eu passei por vários momentos onde eu acho que dentro da psicologia no Rio de Janeiro e depois mais tarde, eu tenho trazido uma contribuição porque eu sempre acreditei que era possível usar a psicologia a favor das pessoas, a favor da vida. Então, se as pessoas não conheciam muito, então vamos levar a psicologia para fora dos consultórios, para fora das salas de aula. Então, eu passei por esses momentos e eu acho que a psicologia foi se expandindo, eu acredito que de uma boa maneira. Tanto que eu vou falar uma coisa meio esquisita aqui. Todo mundo quer ser psicólogo. Todo mundo quer ser psicólogo clínico. Todo mundo quer atender todo mundo. A gente tem alguns problemas com outros profissionais que dão uma de psicólogo. Então, em certo sentido, me preocupa deles estarem fazendo besteira, etc. Mas, por outro lado, eu vejo, puxa, essa profissão é muito sedutora, porque todo mundo quer tirar uma casquinha dela, né? Então, eu passei por vários momentos. No momento atual, eu acho que a psicologia se expandiu muito, que é uma boa perspectiva, mas tem o risco de se perder, de se misturar. Eu acho que é um momento meio crítico da psicologia atualmente, mais no Brasil, né? Quando eu me formei, nós só tínhamos 3 possibilidades de ser psicólogo: escolar, clínico ou organizacional, que era chamado industrial. É muito engraçado. Hoje em dia, pelo Conselho, nós temos 11 especialidades reconhecidas e pelos cursos de especialização, 500. Muitas possibilidades, né? Então, isso significa uma expansão, isso significa que a psicologia adentrou nas instituições, ela não ficou só restrita ao consultório, como era no meu tempo, às escolas, ela se espalhou em várias instituições, no esporte, no direito, no hospital, enfim, várias modalidades das pessoas se organizarem. Eu acho que isso é um bom sinal. O risco é um pouco de se perder nessa abertura, digamos assim. Então, eu sou muito otimista em relação à utilidade, em relação à serventia, no melhor sentido da palavra, da psicologia para o mundo contemporâneo. E para esse mundo virtual que chegou para ficar. Não vamos pensar que é só por causa da pandemia, não, minha gente. Nós vamos usar muito o mundo virtual, mais do que eu gostaria, por exemplo. Então, é um pouco por aí, né, que eu penso essa sua questão. Assim.
Quando você traz, né, professora Márcia, essa ideia de ter um olhar otimista para a psicologia, chega para mim muito assim, né, aquecido, né, no sentido de a psicologia está a serviço de quem, né? Essa pergunta eu sempre me fiz, professores que passaram pela minha história, né? Acho que nos nossos grupos também, conversando, sempre essa pergunta aparece, vez ou outra, né? Afinal, a psicologia está a serviço de quem, né? E aí traz uma outra questão, que acho que é também a democratização da saúde mental, né? Acho que o fazer nós psicológico ter uma possibilidade também de democratizar, através da ciência, da profissão. Acho que essa preocupação de talvez misturar as estações com outras profissões, né, que também querem tirar uma lasca do que a gente faz, né, enquanto comportamento humano, né? Mas acho que tem essa ideia também de olhar para a psicologia e dizer, opa, peraí, né? Tem um lugar aqui muito de ser acessível às pessoas, né? Chegar às populações, às comunidades. Aí, a partir da sua história, como é que você tem visto isso acontecer, né, professora Márcia? Essa acessibilidade, a psicologia chegando às pessoas, às populações, atendendo às necessidades de alguma maneira, né? Então, Renê, eu sempre me preocupei muito com isso. Na época que eu me formei, como eu falei, a psicologia era muito elitista. Porque nós, os psicólogos, a maioria dos psicólogos, eu acho que 90% deles trabalhavam em consultório particular, servindo a uma elite, digamos assim, e alguns, como eu, por exemplo, a gente trabalhava em alguns serviços da universidade que atendiam uma população mais carente, digamos assim, atendida por estagiários. Eu era supervisora. Essa era a única possibilidade da psicologia ser menos elitista, nessa década de 70, 80. Na medida em que a psicologia foi adentrando nas instituições, foi adentrando no fórum, na vara de família, foi adentrando em hospital, em vários setores dos hospitais, foi adentrando na própria comunidade, fazendo parcerias entre ONGs e universidades ou pessoas físicas e tal, ela foi tendo que se reinventar e se revisitar para poder, como você usou bem a palavra, democratizar a psicologia. Ela tinha que ter acesso, as pessoas tinham que ter acesso à psicologia. Ela não podia ficar restrita a 10% da população brasileira, né, como era antes. Então, eu vou dar um exemplo, e você sabe disso, né? Eu acredito que a modalidade do plantão psicológico, desenvolvida desde o final da década de 60 em São Paulo, e desde então sendo aprimorada e oferecida em todo o Brasil, é um exemplo claro, concreto e eficaz da democratização da psicologia. E aí eu lembro do Milton Nascimento, que fala: a arte vai aonde o povo está, a psicologia deve ir aonde o povo está. Então, seja na comunidade, seja na rua, seja no hospital, seja na organização, seja na escola, enfim, onde tem pessoas, a gente deve ir lá. E, para isso, a gente precisou, como eu mesma, revisitar alguns conceitos, algumas compreensões, né? Por exemplo, o plantão psicológico, ele quebra, ele desconstrói assim, a variável tempo e espaço, né? Então, a gente foi aprendendo que tempo e espaço não era parte do famoso setting terapêutico. Na verdade, a prática do plantão ela explode com a ideia de setting terapêutico. Ela é terapêutica e o setting é onde se encontram as pessoas. O pessoal, por exemplo, que trabalhava com meninos em conflito com a lei, abrigados em alguma instituição, atendia no pátio, encostado na parede, de cócoras, aonde quer que fosse, né? Nós também trabalhamos no corredor da universidade, enfim. A gente não precisa ter esse setting bonitinho que a psicologia tradicional, ela dizia que era a única maneira da gente ouvir a pessoa, e a gente foi descobrindo que não. Isso implica, né, Renê, diretamente num cuidado com a saúde mental, né? Se cada vez a gente pode se afastar mais da importância, né, da importância da medicalização, da importância desses tratamentos, dessas técnicas, desses diagnósticos, pudermos oferecer a nossa
o nosso olhar, a nossa escuta, a nossa humanidade para o outro, eu tenho certeza eu tenho certeza, por experiência própria e de outras pessoas, que a gente está realmente reinventando o fazer psicológico. E você sabe que eu sou uma entusiasta disso, né? Já vou para o 3º livro do Plantão, que já está no forno. Aliás, você é um dos coautores desse livro. Olha aí, essas notícias são quentinhas e boas para a gente aqui, né? Dá um spoiler, estamos dando spoiler. Vamos dar um spoiler rapidinho aqui, né? É um tema que assim, chama a gente muito para pensar, né? Eu costumo dizer, professor Márcio, que acho que o plantão psicológico, ele convoca a gente a se revisitar. Ele convoca a gente a olhar para o nosso fazer psicológico, né? Acho que tem uma questão também muito central, que acho que para a psicologia, enquanto ciência e profissão, essa ideia que as pessoas têm de clínica tradicional, né, como você trouxe agora há pouco, a clínica clássica, que historicamente nasce num berço elitista, de pouco acesso, e a gente vai dialogando com a sociedade, com as necessidades e com o que a gente, né, precisa, onde nós precisamos estar, né? E me parece que vai chegando uma ideia aí de clínica ampliada, que as pessoas também falam muito, né? Que o plantão psicológico, ele está muito nessa vertente da clínica ampliada, né? Como é que você tem visto essa ideia da clínica ampliada ser fortalecida pelo serviço do plantão psicológico? Eu acho que é o contrário. Eu acho que o plantão psicológico fortaleceu a ideia da clínica ampliada. A clínica ampliada, ela nasceu mais com uma discussão do SUS, do Humaniza SUS e tal, e mais voltada para os tratamentos médicos, incluindo o psicológico. E a gente pegou uma carona. Mas eu acho que quem fortalece a clínica ampliada é o plantão. E eu fico muito feliz porque o que eu chamo de clínica ampliada atualmente, eu não chamava assim, mas atualmente eu chamo, que é matéria, né? Foi o tema principal da minha tese de doutorado, é a clínica da urgência psicológica. Então, eu identifico a urgência psicológica com a ampliação da clínica. Enquanto estamos cuidando da urgência psicológica, eu sou uma psicóloga clínica, mas dessa clínica mais ampliada, dessa clínica que não tem um lugar específico para acontecer, que não tem uma duração específica para ocorrer, e que não é necessário que o outro venha me buscar. Eu posso ir ao outro. Eu lembro que quando a gente foi fazer a segunda vez, plantão na rua, aí as pessoas ficavam meio assim, 2 estagiários meus, um era o André, na época, o que ele fez? Ele falou, peraí, chegou lá, estava com uns panfletos lá da nossa universidade, ele foi lá e falou, olha, tem um pessoal ali, uns estudantes de psicologia, que estão ali disponíveis, você quer conversar sobre qualquer coisa? Nós estamos ali. Então, esses 2, ele e o Davi, foram na rua catar as pessoas para serem atendidas por nós. E chegou a fazer fila. Então, é isso que eu digo. Eu nunca nem tive essa ideia, porque eles eram jovens e audaciosos mesmo. Então, eles queriam trabalhar, queriam oferecer uma boa psicologia, foram catar as pessoas na rua no melhor sentido da palavra. Então, isso que eu chamo de clínica ampliada é que ela quebra o tempo e o espaço, iniciativa. A iniciativa pode ser da população, a iniciativa pode ser minha e pode ser dos 2, né? Não sei se isso responde a sua indagação. Responde demais e vai ao encontro até das minhas experiências, né? Aqui em Fortaleza nós temos também, né? Brasil afora, mas dizendo de Fortaleza, a gente tem plantões também que hoje, por conta da pandemia, estão parados, mas que fazem esse serviço, né? Então, nas praças públicas, então, a gente lembra que a gente ia ali, colocava os nossos banquinhos, as cadeiras de praia, né? Ali também, sentava, aguardava ali, enfim, ficava, na verdade... interagindo com aquele movimento, né? Eu acho que tem uma intencionalidade muito autêntica nisso, né? Porque a gente faz parte daquele ambiente da praça, a gente não está destoando com aquilo ali tudo, né? E as pessoas nos veem e de repente vê uma plaquinha, opa, deixa eu entender melhor o que é, né? E aí elas, de alguma maneira, começam a vir. Isso, acho que tem essa coisa da acessibilidade que a gente está falando, né? E aí também tem uma questão histórica, né, professora Márcia? Acho que tem uma ideia de, desde a época, né, lá da USP, onde a Raquel Rosenberg, né, chega aqui no Brasil para fazer aquele serviço de aconselhamento psicológico, para agora, né, o plantão psicológico, né, como a gente tem visto aí em instituições, hospitais, empresas, escolas e por aí vai. Como é que você tem visto essa trajetória histórica, desde o serviço de acolhimento até aí nesses tempos de pandemia? Eu sou muito grata a Raquel Rosenberg, eu a conheci, é uma pessoa muito bacana, pena que ela se foi muito jovem,
e ela teve essa desbravura, digamos assim, de mobilizar o serviço de aconselhamento psicológico para atender as pessoas no momento que elas chegavam no serviço, e não ficar com aquela triagem, aquela burocracia, aquela coisa sem fim de um momento inicial. Ela atendia a pessoa, claro que no início eles estavam mais interessados em diminuir a fila de espera. Só que a Raquel, com a sensibilidade que lhe era peculiar, ela percebeu que aquele primeiro momento de acolhimento, ele era um atendimento, ele era uma intervenção psicológica. Ele trazia benefícios para quem ia buscar, a tal ponto que algumas pessoas não voltavam, não porque foi ruim, porque conseguiram obter o que queriam. E aí tem mais 2 momentos nessa história. O outro momento é com a outra Raquel, a Raquel Vrona, que está viva entre nós e tal, muita gente conhece ela. A Raquel Vrona abriu um primeiro curso de plantão psicológico no Instituto Sede Sapiens, onde ela ofereceu plantão para a comunidade, não para as pessoas que iam procurar psicologia. Eles fizeram de uma forma bem artesanal, digamos assim, colocaram cartazes no poste, na padaria, na farmácia, no jornaleiro, dizendo, eram 2 vezes por semana, dias tais e tais, um grupo de psicólogos está à sua disposição, se você achar que conversar com um psicólogo pode lhe fazer bem. Então, as pessoas não estavam procurando psicologia, foi um momento assim, de plantão aberto à comunidade e levando à comunidade essa possibilidade. Então, isso já altera um pouco aquele plantão original da Raquel Rosenberg. E depois, o terceiro eixo foi o professor Miguel Mafu ter levado para a escola o plantão, porque ele estava insatisfeito com seu papel de psicólogo escolar, da forma como era entendido na década de 80, que agora a gente já está na década de 80. Então, eu acho que a Raquel Rosenberg, a Raquel Vrona e o Miguel Mafu, eles ampliaram essa possibilidade do atendimento psicológico. E a partir daí, pronto, aí foi. E hoje em dia, às vezes eu fico até impressionada, eu vou dar uma palestra em algum lugar, vou dar um curso, a pessoa, olha, Márcia, eu tentei plantão ali, eu falei, caramba, que bacana, por isso que eu estou no 3º livro. Porque quando as pessoas me contam, eu falei, você tem que publicar isso. Ah, não tenho onde publicar. Já tem. Vem para cá. E foi um pouco o que eu fiz com você e que eu tenho feito. Eu e o Wagner Durange, que é o meu parceiro de reflexões e de livro, a gente tem feito assim, porque a gente precisa, por mais que eu ache que o plantão evoluiu e tal, aí pouca gente conhece isso. Nós, da abordagem, estamos numa bolha em que conhecemos muito isso, mas precisamos levar mais para fora. Então, essa entrevista, eu espero que tenha um desses objetivos. Então, eu acho que é mais do que nunca para quem poder, né, ter contato com essa conversa depois, é se sentir também provocado a pensar as suas boas práticas, né? Aí nós temos muitas boas práticas Brasil afora, né? Eu acho que dá para reunir, dá para conversar, e que bom ter pessoas como você, professora Márcia, que provocam, né? Olha, escreva, vamos registrar isso, porque acho que é o tempo histórico, né? Talvez daqui uns anos as pessoas vão olhar para 2021 e, bom, vão ter algum referencial mínimo do que aconteceu nesse tempo aqui agora, né? Muito bom isso. E a gente falando de plantão, né, que já é um assunto que mexe com a gente demais, porque a gente gosta, né? Eu acho que tem, inclusive aqui no Instituto Sherpa, é um grande parceiro do Lugar do Sentir, que é o trabalho que eu faço com professores. E a gente tem aqui o primeiro plantão psicológico no Brasil, com atendimento prioritário a professores, né? Então, isso para a gente também é muito importante marcar esse tempo de também aquela ideia de tem nas escolas, tem nas instituições, é uma possibilidade dentro da educação, mas também a gente tem reunido, né, uma equipe de voluntários Brasil afora para estar com a gente aprendendo sobre plantão, descentralizando essa conversa, né? E aí, eu fiquei pensando aqui para os plantonistas, né, professor Márcio, vão estar escutando a gente aí nessa entrevista, conversando. Eu sou um plantonista, você também é uma plantonista, né? Mas assim, aqueles que estão chegando e escutando essa conversa, como é que a gente se torna um plantonista? Essa é uma questão muito provocadora, né?
Eu tenho duas. Bom, eu era psicoterapeuta durante muitos anos e fiquei tão encantada com as propostas do plantão do professor Miguel Mafu, que o meu primeiro trabalho de plantão foi na escola e que produzi a minha dissertação de mestrado. Fiz um estudo de caso na escola. E lá eu aprendi quase tudo do plantão, para falar a verdade. Era uma escola municipal no estado na cidade do Rio de Janeiro, com vários problemas, com todas as escolas públicas no Brasil e tal, e assim, nós fomos muito bem recebidos, e eles estavam desesperados para dar uma atenção melhor, e eu estava desesperada para fazer minha tese. Então, esses desesperos produziram um trabalho muito criativo e muito bom. É verdade, eu tenho muito orgulho de ter feito isso, né? Então, na verdade, essa questão assim, do formar plantonistas, eu fiz as duas experiências, é isso que eu queria dizer. Eu tenho experiência com as pessoas que eram meus estagiários, que eram terapeutas e viraram plantonistas, e depois eu quis fazer o inverso. Quem queria ser meu estagiário era obrigado primeiro a passar para o plantão, para depois para a psicoterapia. E essa segunda experiência foi muito interessante, porque eu tinha como comparar em outros lugares os estagiários que não podiam fazer isso, tinham que ir direto para a psicoterapia. O que eu observei? Os estagiários que começaram no plantão primeiro, desenvolvendo a sua escuta no plantão durante 2 a 4 horas por semana, atendendo quem quer que chegasse, depois de 6 meses, quando eles iam para a psicoterapia, eles estavam com a sua escuta clínica muito mais aguçada do que os outros estagiários que entravam direto na psicoterapia. Não sei se eu estou me fazendo clara. Então, eu tive essa oportunidade de experimentar as duas maneiras. Então, quando você me pergunta o que é necessário para ser plantonista, eu acho que tem que ter uma extrema sensibilidade ao outro, à existência humana, né? E tentar observar de uma maneira muito perspicaz, de uma maneira muito detalhista, como é estar com o outro, como eu posso me oferecer para o outro, oferecer a minha humanidade para que o outro se torne mais humano. E aí eu me lembro do meu grande professor, que além do Rogers e do Rogério, eu tive um excelente mestre, que foi o John Wood. Eu tive a oportunidade de escrever uma publicação com ele, enfim, de ser amiga pessoal dele, de discutir, de brigar também. Assim, era um nível muito bom do nosso afeto, né? Então, a frase é dele, que eu gosto muito, eu acho que ela serve para o plantão e serve para a psicoterapia e para outras coisas. Quando ele fala, o que é fazer abordagem centrada? Eu vou dizer, o que é fazer plantão? Quando eu ofereço o melhor de mim, direcionado para o melhor do outro, e juntos fazemos algo que não poderia, algo de valor inestimável, que não poderíamos fazer isoladamente. Ou a gente faz junto ou não faz. E junto não é um e outro, pode ser um e um grupo, enfim, um e uma família, não importa, que as duas partes estejam dando o melhor de si. Claro que tem que estudar abordagem centrada na pessoa, tem que estudar o fundamento na fenomenologia, tem que estudar o pragmatismo, tem que estudar as atitudes, enfim, tem que estudar isso tudo e tem que sintonizar, afinar, eu acho melhor o termo afinar, a sua capacidade de estar disponível para o outro, sabendo que o encontro único, que é o modelo básico do plantão, ele pode ser muito potente. Ele pode não ser suficiente para todo mundo, mas de qualquer jeito ele é potente. Então, essa é a vibe que eu estou na formação de plantonistas, digamos assim. Eu acho que um bom psicoterapeuta da abordagem centrada, ele tem tudo para ser um bom plantonista, mas ele tem que tirar certos vícios, certos hábitos, ele tem que tirar esse horizonte do depois, ele tem que estar mais no centro e tal. Mas ele já tem um meio caminho andado, né?
Eu acho que depois de ver a entrevista aqui, já vai ter um caminho muito mais de 50%, né? Já tem umas ideias, alguns horizontes aí. Acho que essa ideia de estar atento, né? Seja na clínica tradicional, no plantão psicológico, ou em qualquer outro serviço que a psicologia está, né, a serviço, acho que essa ideia de não tutelar as necessidades do outro, criar essa ambiência, né, que favorece que o outro, enfim, seja autêntico à sua história, esteja congruente com as suas questões, né? Então, eu acho que... E o plantonista também, né? Se sentir congruente nesse processo todo, né? No que ele está fazendo, se reconhecer enquanto plantonista, né? Porque acho que não é porque todo mundo faz plantão que agora eu também vou fazer plantão. A pessoa também tem que se entender. Será que eu me reconheço nesse serviço, né? Será que é algo que eu consigo ali, né? Trazer para a minha prática? Acho que essas perguntas são importantes, né? Você sabe que tem algumas vezes, quando eu dou aula, uma palestra, plantão, alguém fala, eu acho que eu fazia plantão, eu já fazia assim. Eu falei, então tá, você fazia sem saber. Agora que você sabe, você vai estudar para fazer melhor. Então, assim, porque eu me sinto aprimorando sempre, dependendo até do contexto que eu vou trabalhar. Os contextos, eles nos ajudam e eles nos convocam, mais do que nos ajudam, eles nos convocam a ter uma revisão do que eu entendo que é humano, do que eu entendo que é a existência humana, do que eu entendo que é ser brasileiro, do que eu entendo que é ser político, que essa é outra questão que eu queria tocar quando você falou dos retrovisores e dos horizontes. Eu gostei muito dessa metáfora. Eu achei que a psicologia, nesse caminhar, ela foi saindo desse lugar elitista, porque ela começou a ter, na década de 2000 para cá, eu diria assim, 90 e poucos para cá, ela começou a repensar a sua maneira de entender o sofrimento humano. O sofrimento humano, ele é atravessado por questões políticas, por questões sociais, por essas outras questões, ou seja, nós não podemos psicologizar tudo. Né? Para a gente poder entender o outro, a gente tem que colocá-lo, tem que olhá-lo a partir do seu contexto social, do seu contexto cultural, do seu contexto familiar, e a gente pode entender melhor. A minha estagiária estava atendendo uma senhora que veio pedir ajuda para o neto no plantão, e a preocupação dela era o seguinte: o neto o pai estava preso, a mãe morreu, enfim, uma desgraça só, o neto sobrou para ela, e ela estava muito preocupada que ele ia se tornar um bandido tal como o pai. Então ela diz no meio do atendimento, porque ele estava querendo fumar e querendo namorar, e não, enfim, tinha 14 anos, nada, enfim. Mas ela estava tão preocupada, ela falou, porque se ele continuar assim, eu vou me atirar debaixo do trem com ele. A minha estagiária, despreparada, diz, professor, eu atendi uma homicida. Então, ela achou que essa senhora expressou os desejos homicídios, ela expressou o desespero de ser de uma comunidade, de ser mãe de um bandido preso, de ter uma nora que foi assassinada, que era drogadita, e de estar com esse filho. Então, quer dizer, foi o desespero dela que levou ela a falar, eu me jogo debaixo do trem com o meu neto. E não porque ela tenha desejos homicidas. Então, esse é um bom exemplo, que quando a gente não tem esse olhar mais amplo, a gente vai fazer interpretações absolutamente equivocadas. Podia até chamar a polícia e mandar prender a senhora. Imagina a situação. Então, é isso que eu falo. Então, o psicólogo foi tirando a sua roupagem elitista e poder... Eu acho que ainda não está muito completo isso não, para falar a verdade. Mas eu acho que a gente já encaminhou bastante. Inclusive, nós temos um grupo que acabamos de fazer uma roda de conversa, cujo o objetivo principal é considerar a política, as questões políticas que nos atravessam. Muita gente fala, eu não falo de política, não sei o quê. Eu não estou falando de partido político. A gente sempre tem um lado, Renê. Essa entrevista tem um lado, é um lado a favor da vida, é um lado a favor da democracia. Esse é o nosso lado. Ou a gente assume que tem um lado, ou a gente rasga o diploma, né? Eu sou assim, exagerada. E como tem sido importante essas provocações, né, do projeto Conexão Formativa, né, de tantos espaços que a gente tem ocupado, né, no sentido de pensar também esse fazer nosso, né? Eu acho que é uma frase que
perpassa, né, a minha caminhada, acho que a sua também, eu escuto muitas vezes nos nossos grupos, né, que é essa ideia quando o Rogers falava lá no poder pessoal, né, que não é que a abordagem ela dê poder à pessoa, né, ela simplesmente não tira. E eu acho que a gente está falando muito disso, né? Relações de poder, relações hierárquicas. A pandemia, nesse exato momento, ela traz para a gente esse cenário que não é só uma crise sanitária, ela é uma crise financeira, econômica, política, ética e, obviamente, emocional. Né? Social, né? E a gente tem escutado pelos consultórios, seja qual o formato nós, né, vamos trabalhar, dentro de uma escola, no hospital, numa empresa, no plantão, a realidade, né? Deveríamos estar cada vez mais conectados com a realidade para se conectar com as necessidades das pessoas, né? Então, eu acho que a abordagem vem trazendo isso para a gente também, né? E acho que ela entra um pouco nisso, né? Assim, acho que, como que você tem visto também, né, professora Márcia, a abordagem centrada na pessoa e as contribuições que ela tem feito, né? Aqui no Brasil, principalmente com esses contextos agora que a gente tem visto, né? Eu acho que eu também digo assim, a pandemia ela não pode ser um bode expiatório para problemas históricos, né? Já tinha muita coisa antes, talvez algumas foram desveladas por um tamanho o desastre aí, né? Enquanto, enfim, que tem sido essa pandemia. Mas acho que a abordagem centrada na pessoa tem também criado muito espaço para a gente falar desse lugar político, ético, né? E como é que tem sido isso na sua experiência? Então, eu acho que a gente tem que continuar insistindo e resistindo. Insistindo e resistindo significa ir a público falar, participar até eu participo devagarzinho, por causa da minha idade e tal, participar de manifestações, dizer sim à vida, não deixar que a gente possa ser abatido por promover a morte. A gente não pode promover a morte, senão a gente não é psicólogo. E outra coisa que eu acho que tem a ver com o nosso percurso histórico, que o psicólogo foi se dando conta de uma maneira lenta. Eu tenho isso muito claro para mim, acho que você também, né? Não podemos ser neutros. Não podemos ser neutros. Isso que eu falei, nós temos um lado, isso aí não é carrear voto para ninguém, nós temos um lado que é esse lado da vida, de dizer sim à vida, o lado ético, né? Então, assim, a nossa ação, onde quer que a gente esteja, na escola, no hospital, na universidade e até no consultório, nós estamos tendo um lado. Algumas pessoas criticam, porque essa prática do consultório. Eu continuo com o meu consultório, eu atendo a classe média alta e faço outras ações que atendo outras pessoas. Então, assim, eu estou nesse hibridismo e acho que, assim, teoricamente falando, se os meus clientes da classe média, de classe média alta, puderem ser sensibilizados e se tornarem mais humanos, eu acho que acontece, eles vão levar isso para suas vidas, para os seus cotidianos. É claro que isso tem uma ressonância pequena, por isso que eu vou para a rua, por isso que eu faço parcerias com a universidade, por isso que eu faço parcerias com instituições, eu e outras pessoas, né? A gente publica, faz pesquisa, etc. e tal, para poder abrir esse leque de uma forma mais cautelosa, digamos assim, mas não esquecer de que a psicologia é política. Tudo que a gente viver é político, minha gente. Pelo amor de Deus. Que nós estamos... Essa entrevista é um ato político, né? No meio de uma pandemia, falando de plantão psicológico, de acesso à psicologia, da história, né? De décadas aí de construção e reconstrução de saberes, né? Eu acho que isso tudo é político, né, professora Márcia? Eu não tenho dúvida disso, não. Enfim... eu acho que várias pessoas ainda não perceberam isso e falam, não, eu estou fazendo psicologia. Eu estou fazendo psicologia, mas dessa forma, levando em conta o contexto, levando em conta a situação, levando em conta a demanda, para que a gente possa responder desta forma mais política. E eu acho que o plantão realmente ele veio abrir esses horizontes e realmente democratizar a psicologia. Qualquer pessoa pode ter acesso. Você vai para a rua, você vai para uma instituição, você faz parceria aqui, parceria ali. Está aberto a quem? A quem entra. É um serviço de portas abertas. Entrou, é atendido.
Eu acho que nesse aspecto do plantão a gente aprende muito também com a política, né, nacional de assistência social dos nossos colegas do serviço social, que a assistência social deve estar onde dela necessita, né? Então ela está ali em comunidades, em lugares, né? Então que as pessoas têm facilidade de acessar. E a gente se inspira muito nisso também como um lugar social da psicologia, né? Essa bagagem comunitária, social, sócio-histórica, né? Que bom que a gente tem que a gente pode falar sobre isso, né? E que inspira outras pessoas a pensar um pouco mais. Como é que a sua psicologia pode ser também essa psicologia acessível, né? Porque esse lado que a gente está falando aqui, professor, mas me parece assim, que daqui a um tempo, quando passada essa pandemia toda, porque ainda não passou, né? Temos muito que fazer ainda para passar por isso, mas assim, eu vou lembrar, né? E acho que você também, quem estiver nos escutando, qual lado nós estivemos durante essa pandemia? O lado de quem negligenciou o cuidado e quem, de alguma maneira, não fingiu que não era, né? Dentro do Brasil, essa realidade catastrófica. Ou a gente esteve do lado de quem se posicionou, de quem cuidou, de quem pensou estratégias de cuidado e de saúde mental, quem esteve atento às necessidades das pessoas. E me parece que essa conversa leva a gente para esse lugar, né? Nós estamos atentos às necessidades da população com a psicologia e profissão, né? Eu me sinto assim com o coração não totalmente tranquilo, porque não dá para ficar tranquilo nesse país, mas assim um pouco mais aconchegado, por ter aberto um sistema um serviço de plantão com a Tiziana em março, no dia 23 de março, 10 dias depois que a pandemia foi oficialmente colocada nesse país, nós abrimos um serviço. Eu fiquei lá 3 meses, mas como demandava muito, eu precisei sair e outras pessoas, esse serviço continua. Isso é um aspecto muito interessante, né? Muito que quebra, digamos assim, com esse paradigma de que é um serviço só para a elite. Não, é um serviço de portas abertas, né? Obviamente, ninguém pode trabalhar como voluntário em várias frentes, é impossível. Mas a gente pode começar e depois ir enriquecendo isso com outras propostas, arranjando financiamento, enfim. Eu acho que esse é um aspecto que eu sou bem interessada e acho bem interessante, né? Somos otimistas também para tudo isso tornar-se política pública responsável, né? Claro, e, de alguma maneira, acho que isso também é um lugar que a gente quer olhar para frente sobre isso, né? Eu acho que esse pode ser, Renê, um compromisso. Eu não vou dizer meu, porque eu já vou fazer 70 anos e já contribuí 50 anos para esse país, para essa psicologia. Eu fui até presidente do Conselho Regional de Psicologia, fiz uma limpeza lá. Enfim, tinha umas coisas meio feias por lá. Mas eu acho que é um desafio para a gente. Eu acho que a sociedade atual ela nos convoca para a gente poder ir adiante. Então, eu acho que esse é um desafio para os psicólogos mais jovens como você. Eu só vou dar orientação agora para isso. Pois estou aqui para ser orientado e quero muito, assim, né? Acho que é importante esses olhares, né? E fico muito grato de saber do teu respeito, do teu contato sempre, professora Márcia, com os jovens terapeutas, né? Com esses que estão iniciando a jornada com muitas perguntas, com muitas questões, né? E buscam sempre lugares seguros, né? Porque acho que quando a gente está na dúvida ou tem muitas perguntas, é importante que a gente tenha lugares seguros para pegar na mão e dizer assim, peraí, vamos conversar. Não tenho a verdade, não posso não ter a resposta, nem vou resolver, mas estou aqui, né? E por falar em lugares seguros, né? Também queria que você dissesse, né, professora Márcia, para as pessoas aqui, onde é que a gente pode, né, encontrar espaços aí com seus projetos, contar um pouquinho, né, do que anda acontecendo no Conexão Formativa. Então, deixa eu só, assim, eu vou falar rápido porque eu tenho um outro compromisso agora, tá? Também eu acho que a gente já passeou por bons lugares potentes, né? Então, eu recentemente, tem 1 ano e pouco, eu abri esse instituto, Projeto Conexão Formativa, com meu ex-aluno e amigo André Neres. Então, qual é o objetivo desse projeto? É levar o legado de Rogers adiante. Não apenas repetir as coisas bacanas que o Rogers fez, é a partir disso para onde a gente vai. Nesse sentido, a gente tem espaços que são muito provocadores. Então, a gente fala sobre grupo, fala sobre psicologia hospitalar, sobre luto, sobre plantão. Às vezes trazemos pessoas de fora que falam de temas específicos. Eu não tenho nenhum preconceito em trazer convidados nacionais e internacionais, eu faço um intercâmbio entre eles. Recentemente tivemos um da Bélgica, um alemão, aliás, muito bom. Enfim, então a gente tem
tratado de temas que são temas delicados, né? Temas LGBTQI+, temas sobre o autismo, temas da psicologia hospitalar, do luto, com essa perspectiva de levar o legado de Rogers adiante. Nós pretendemos ser aqueles jardineiros que cuidam das sementes que o Rogers plantou aqui. E a gente transplantou para solo brasileiro e estamos cuidando desses frutos, que não são iguais àqueles frutos, mas que têm essa semente que a gente carregou. Eu fico brincando e dizendo que se o Rogers tivesse sido meu aluno, ele iria mais longe. Muito bom, muito Isso aí não coloca não, Valdir. Isso, nossa, a gente vai editar essa parte aqui, né? Olha, mas com certeza estaria aprendendo muito. Professora Márcia, a gente está chegando no finalzinho. Quero agradecer muito a sua presença aqui hoje para poder celebrar, né, não só o mês de agosto, mas tantas conquistas e contribuições históricas da psicologia. E aí, para encerrar bem rapidinho, eu queria que deixasse uma mensagem para os psicólogos e psicólogas que estão me escutando agora, celebrando esse mês aí, né, de agosto, e também para o Sherpa, celebrando aí o mês de aniversário aí da sua existência. Então, eu queria parabenizar o Sherpa e também aos psicólogos e à psicologia. Nós vamos fazer 59 anos, agora dia 27 de agosto, e a mensagem que eu deixo é uma mensagem otimista, carregada de cuidado e de cautela. Precisamos ser cautelosos, precisamos ser cuidadosos, mas é possível que a psicologia colabore de fato com a sociedade brasileira. Eu acho que eu estou colaborando, especialmente através dos serviços de plantão e através de provocar pessoas como você e outros a escrever, a publicar, a pesquisar. Por quê? Porque eu estou preocupada com as gerações futuras de pessoas e dos psicólogos em particular. Então, se a gente puder deixar alguma coisa que faça sentido para as gerações futuras, para as atuais e futuras, então eu acho que a gente cumpriu o nosso papel como psicólogo, como profissionais da saúde, do bem-estar e enfim, de tudo. É isso, de coração. Professora Márcia, sinta-se acolhida e abraçada aqui por nós, viu, do Instituto Sherpa. Espero que esse abraço possa ser presencial bem rápido ainda, quando tudo isso passar. E fique bem, na medida do possível, em segurança, com saúde aí. E muito agradecido por esse tempinho aqui com a gente, esse bate-papo muito bacana, que vai ficar aí agora, né, gravado para tantas outras gerações também poder ter acesso a essa conversa. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Valdir. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professora Márcia. Tchau.